Cristiano, eu vou jogar uma pergunta aqui para você, mas se o Constantino e o Serrão também quiserem responder, eu acho que dá uma boa discussão. Afinal de contas, eu vi uma crítica em relação ao presidente Jair Bolsonaro que tem tudo a ver com o liberalismo econômico de Paulo Guedes. Segundo essa crítica, o presidente Jair Bolsonaro, além dos adversários, Serrão, teria subestimado também a força política das políticas sociais. Então a gente vê um presidente Luiz Inácio Lula da Silva já no primeiro dia de governo forçando mão para furar teto, criar gastos, mas garantir lá o pagamento dos R$ 600 dessa política assistencialista que o PT sempre promoveu aqui no país. O meu ponto é o seguinte: será que o presidente da República não subestimou a força disso? Porque se a gente analisar historicamente aí no governo Bolsonaro, ele começa a fazer um pagamento forte do Auxílio Brasil no final do primeiro semestre deste ano, né? 2022, ou seja, 2019, 2020 nós tivemos a pandemia, 21 a continuidade da pandemia, e aí 2022, na proximidade da eleição, é que chega a ideia do Auxílio Brasil com força. Como é que vocês enxergam isso, Cristiano? Olha, Paulo, uma boa tarde para você, para o Serrão, Constantino, para todos que acompanham o 3 em 1. Olha, eu pessoalmente não faço essa análise. Eu vejo que o presidente Bolsonaro, ao longo do seu governo, ele se utilizou sim de expedientes mais sociais, seja através do Auxílio Brasil, seja daquele auxílio que tivemos no período da pandemia e que acabou sendo muito importante até para famílias em situação de vulnerabilidade. Nós tivemos diversas medidas que foram adotadas no âmbito da Caixa Econômica Federal, né, em diversos setores que, de alguma forma, fizeram com que o governo tivesse, sim, uma visão social. Eu vejo que, nesse aspecto, o presidente ele acertou. Talvez ele demorou um pouquinho, no primeiro ano ele ainda tinha um pouco de dificuldade, inclusive com o próprio Congresso, mas depois da pandemia para frente, ele acertou o toque nesse sentido. Onde eu vejo a falha do presidente, e não dá para dizer também que foi nenhuma falha grandiosa, porque de fato ele teve quase 60 milhões de votos, então ele foi muito bem eleitoralmente. O que eu vejo que faltou, talvez, essa pequena distância para eventualmente suplantar o candidato Lula da Silva, foi o fato de não ter, no momento final da reta final, aberto um pouco mais o seu discurso. E com isso permitido que algumas forças importantes de centro, que algumas forças importantes que tivessem um DNA antipetista, acabassem, na dúvida, indo para o lado do PT. Ele acabou caindo no jogo da dualidade, no canto do petismo nesse jogo da dualidade. Então eu vejo que se ele tivesse, especialmente na reta final, aberto um pouco mais esse discurso, parado de falar só para convertidos, ele teria trazido esses atores mais ao centro e poderia ter ganhado a eleição. Então, ao meu ver, o erro foi aí.